Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa videoaula onde falaremos sobre ondas sonoras, né? Vamos abordar também o conceito de intensidade sonora e também o chamado efeito Doppler. Beleza? Show de bola, gente. Então, para começar nossa aula, vamos começar falando um pouquinho das ondas sonoras, né? E desenvolver aqui o que seria uma demonstração teórica de que, de fato, essas vibrações de camadas, de regiões de ar, né? Desse gás que compõe o nosso ar, essa mistura de gases, quando elas oscilam, que elas de fato representam aí é, é, uma propagação ondulatória, né? Um movimento ondulatório. Então, se a gente tiver, por exemplo, um alto-falante, né? De uma caixa de som, por exemplo, vibrando o ar que está na sua frente, né? Esse ar, essa vibração, né? O ar vai se movimentar, né? Vai oscilar, mas não vai ser transportado. O que vai ser transportado vai ser uma onda que a gente chama de onda sonora, e é ela que chega até os nossos ouvidos e provoca a sensação auditiva. Então, para a gente demonstrar isso, vamos imaginar que um alto-falante, a nossa fonte sonora, vai estar em frente a um tubo ou um duto, né? Onde o volume do ar aqui dentro ele vai ser determinado pelo produto entre a área desse tubo, uma área A, e um certo comprimento, né? A certa altura, imaginando aqui um volume cilíndrico, o volume de um cilindro ele é a área da base vezes a sua altura, né? No caso aqui a área da base ela está horizontal e a altura, né, vai estar na horizontal também, a área da base. Ela não está assim, ela está na vertical, na verdade, perdão. E a altura vai estar na horizontal, certo? Então, dessa forma, vamos imaginar o seguinte: temos aqui o nosso tubo e inicialmente, antes da onda sonora passar, né, antes de qualquer vibração que vem do alto-falante chegar até o ar aqui dentro desse tubo, né, a gente tem aqui numa posição X e numa posição X mais ΔX uma delimitação de volume de ar compreendido nessa região. Então aqui a gente vai ter um volume V, que eu vou chamar de V, e vai ser A vezes o nosso ΔX, onde ΔX é exatamente esse comprimento aqui, ó, seria a nossa altura do cilindro deitado, né? Certo? Por outro lado, quando essa vibração produzida no alto-falante da nossa fonte sonora, ela se propaga e chega a este volume, o que que a gente nota? Que esse volume ele vai poder sofrer uma compressão ou uma rarefação. Essas extremidades que limitam esse volume, elas vão se deslocar, né? Então, essa extremidade, por exemplo, se desloca de um valor que eu vou chamar de U, U de X, né? O U representando aqui agora um deslocamento, e essa outra extremidade vai se deslocar um outro valor, U de X mais ΔX, certo? Perfeito. De tal maneira que o nosso volume, após sofrer essa perturbação, ele vai ser compreendido nesta região aqui, ó, nesta região inteira, certo?
Então, o nosso volume agora não vai ser mais a área vezes ΔX. Ele vai ser a área vezes esse novo comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de L, certo? E esse L, ele pode ser compreendido como sendo este comprimento A aqui, que é o nosso próprio ΔX, na verdade, já, né? Nosso ΔX aqui de cima, né? De tal maneira que eu vou ter aqui um comprimento A e um comprimento B, que vão compor esse meu comprimento L, né, do nosso volume de ar em análise. Então vamos escrever isso, L é igual a A mais B. Mas por outro lado, quem é A? É ΔX menos U de X. Então L vai ser ΔX menos U de X. E quem é B? B é o próprio U de X mais ΔX. De tal maneira que o nosso volume ele vai ser agora a área vezes L. Ou seja, a área vezes tudo isso aqui em cima. Então, a área vezes ΔX, mais a área que multiplica, e aqui eu vou colocar em evidência, U de X mais ΔX, menos U de X. Certo? E agora percebam o seguinte, esse aqui é o nosso volume após o ar ser perturbado ali dentro do tubo, e aqui A deste ΔX era o nosso volume antes, o nosso V, né? Mais a área que multiplica esse U de X mais ΔX menos U de X, certo? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, esta variação de volume, antes o volume era V e agora é V', a gente pode computar como sendo ΔV sendo igual a V' menos V, vai ser este resultado aqui, ó. Nosso volume inicial era V e agora ele está acrescido desse termo, né? Que é AA vezes U de X mais ΔX menos U de X, certo? Maravilha, maravilha, maravilha. E agora, para concluir a nossa análise, o que a gente pode fazer? Olha só, esse termo U de X mais ΔX menos U de X não é familiar para vocês? Eu acho que talvez seja. Você se lembra da definição de derivada por limites? O que é o df dx? Df dx é o limite de f de x mais ΔX, ou um x0, né? De x tendendo a x0, né? De um volume de x. Na verdade, a gente define com ΔX tendendo a zero, né? De x mais ΔX menos f de x sobre o ΔX. Né? Então aqui está muito parecendo a derivada de u em relação a x, só que está faltando esse ΔX aqui no denominador. Não tem problema, se ele está faltando, a gente coloca ele na equação. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Multiplicando e dividindo por ele. Afinal, é multiplicar por 1. Né? Se eu multiplico e divido pelo mesmo número, é um número bem pequeno, esse ΔX, né? Mas é o mesmo, então não vou alterar o resultado. Isso aqui é o mesmo que multiplicar por 1. A equação, então, ΔV vai ser A ΔX, que multiplica U de X mais ΔX menos U de X, tudo isso dividido por ΔX. Certo? Olha só agora quem apareceu aqui. A vezes ΔX, que é o nosso próprio volume, né? Então, ΔV, se isso aqui é o nosso volume V, eu posso passar ele dividindo, vai ficar ΔV sobre V igual a U de X mais ΔX
menos u de x sobre ΔX. Agora fazendo o limite, no limite, o que a gente pode escrever? Que o meu dv sobre v vai ser a nossa derivada de u em relação a x. Concorda? E aqui eu escrevi a derivada parcial porque o deslocamento u ele varia com a posição, certo? Nessa posição ele vai deslocar um tanto, nessa posição ele vai deslocar outro tanto, não necessariamente são iguais. E esse deslocamento u também varia com o tempo, né? Se essa propagação está indo e passando pelo ar, se essa perturbação, né, está passando pelo ar, uma hora ele vai ter um deslocamento grande, outra hora ele vai ter um deslocamento pequeno. Ele não vai deslocar e ficar parado aqui estável, ele vai deslocar e vai tender a oscilar como é uma onda, né, por exemplo. Então, a gente achou aqui essa primeira relação que fala sobre a variação de volume em relação ao volume original. Ora, a variação de volume em relação ao volume original, a própria derivada du dx. Certo? Essa é a nossa primeira relação que a gente obteve aqui, estudando, né, esse volume de ar e o que acontece quando a perturbação chega até ele. Beleza? Agora, como segundo momento de análise, vamos fazer o seguinte. Essa variação de volume, ela acontece de que maneira? Afinal, a gente está tratando de gases, né? E como a gente viu na termodinâmica, um gás pode expandir de diversas formas, diversos processos. Pode ser um processo isobárico, isotérmico, adiabático. Como é que esse ar vai se expandir ou se comprimir? Ser comprimido, na verdade. Né? Aí que entra uma grande sacada, que é o seguinte. As vibrações, né, que causam a produção de ondas sonoras, elas têm, em geral, altas frequências em relação a vibrações que não produzem determinados sons. Né? Na realidade, como a gente sabe que as ondas sonoras elas variam de 20 Hz até 20.000 Hz, a gente pode considerar que essa vibração ela acontece de maneira tão rápida que não há tempo de haver trocas gasosas, né? E essa própria perturbação, ela chega rapidamente, né? Se transporta. Essa perturbação se transporta rapidamente de tal maneira que não há tempo de haver trocas térmicas. Afinal, trocas térmicas a gente sabe que é algo que costuma levar bastante tempo, né? E claro, depende da diferença de temperatura, depende da condução térmica daquele meio, e o ar, como é um mau condutor também, colabora com essa questão de ser difícil de haver o tempo dessas trocas térmicas. Então, a gente pode pressupor, nesse caso, que PV elevado a gama é constante, que é exatamente a situação de uma expansão ou compressão adiabática, onde não há tempo de haver trocas térmicas, que é igual a zero. Beleza? E havendo essa relação, olha só que interessante, a gente vai conseguir analisar essa relação que está em termos do volume, agora em termos de pressão. Como é que a gente faz isso? Vamos calcular a derivada, já que isso aqui é uma constante, vamos derivar isso aqui e ver o que a gente obtém. Afinal, a derivada de uma constante é zero, né? Então, a derivada dv de PV elevado a gama, isso aqui é a derivada da constante, em relação a V, que é zero, certo? Mas aqui a gente tem uma derivada de um produto, que segue a regra do produto sendo a derivada do primeiro, dP/dV, fez o segundo, mais a derivada mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? Isso tudo é igual a zero. Tranquilo? Essa derivada dP/dV é o que a gente quer achar, e o dV elevado a gama. dV a gente consegue calcular. Isso aqui é como se fosse a derivada de x ao quadrado dx. O que é isso?
é 2x elevado a 1. Então, o que a gente faz? Pega o expoente, ele cai e subtrai 1, certo? Então, a gente vai ter ó, dp dv vezes v elevado a gama. Isso aqui é igual a menos p, já passando para o outro lado, né? Menos p derivada de v elevado a gama em relação a v. Isso vai ficar gama vezes v elevado a gama menos 1. O expoente cai, né? Fica 2 menos 1, dá 1. Aqui gama menos 1, gama menos 1. Que é também menos p gama vezes v elevado a gama sobre v. Por que eu escrevi assim? Porque a gente nota v elevado a gama desse lado, v elevado a gama desse lado, né? Um v elevado a gama aqui também. De tal maneira que cancelou isso aqui, eu achei, ó, dp dv. Ele vai ser menos p gama sobre v. Olha só. E se eu quiser, eu ainda posso escrever essa relação em memória ao primeiro resultado que a gente obteve. A gente não encontrou dv sobre v igual a du dx. Vamos ver aqui o que a gente obtém aqui, ó. Se eu pegar, passar o p dividindo e o dv subindo, vai ficar dp sobre p igual a menos gama dv sobre v. Ou dv sobre v igual a menos 1 sobre gama dp p dividido por p, né? Então, essa variação de volume por unidade de volume, ela é correspondente à variação de pressão por unidade de pressão e ainda multiplicado pelo expoente de Poisson das transformações gasosas adiabáticas, certo? Vamos ver se faz sentido esse resultado. Ó, se o delta V, se o dV foi positivo, dV sobre V foi positivo, o que a gente espera? Que caia, que a gente tem uma queda de pressão, né? Então, a gente teria que ter, de fato, se o dp é negativo, eu preciso de um menos aqui na frente multiplicando para que corresponda a um dv positivo, né? Então, se o volume aumenta, se ele é positivo, eu sei que a pressão vai cair, né? Mas, por outro lado, eu tenho um negativo aqui que comporta e a equação está consistente, certo? Então, essa aqui é a nossa segunda equação. E agora, para a gente finalizar essa demonstração, a gente só precisa de mais um resultado, certo? A gente pode primeiro, antes de obter esse novo resultado, a gente pode combinar a equação 1 e 2 e escrever o seguinte, ó, substituindo essa equação 2 na equação 1, o que a gente vai obter? A gente vai obter que o dv sobre v, ele é menos 1 sobre gama dp sobre p, que vai ser também du dx. Olha só. Certo? Em geral, esse P aqui, ó, é a nossa pressão de equilíbrio, certo? Uma pressão em que a gente está trabalhando ali antes, né, do nosso sistema sofrer qualquer perturbação. Então, eu posso concluir que, né, o meu dP seria menos gama P0 du dx, certo? Agora aqui eu vou fazer uma pequena observação antes de circular esse resultado, que é o seguinte, né? Em geral, o que a gente estabelece no estudo de ondas sonoras? Que a pressão total em um determinado sistema,
né, um sistema onde a onda vai se propagar, ela vai ser a pressão de equilíbrio P0 mais um ΔP ou mais um dP, né, que seria exatamente essa pequena perturbação, né, essa pequena perturbação que a gente tem como sendo essa pequena variação de pressão é exatamente a nossa perturbação da pressão de equilíbrio, né? Então, usualmente a gente considera esse dP aqui como sendo a própria pressão P, né? Algumas literaturas, como Moisés, ele gosta de chamar isso aqui de ΔP, né? Mas vamos chamar de P apenas e entendam que P agora não é mais a pressão total, seria um representante dessa pequena flutuação de pressão no nosso meio. Então, se a pressão total é P0 mais esse P, que seria uma pressão dinâmica, né? Uma pressão que está variando ali, é muito pequena, né? A gente pode reescrever esse resultado como sendo nosso P igual a menos gama P0 du dx. Certo? E eu vou chamar essa equação aqui de equação número 3. Certo? Pessoal, vou dar uma pequena pausa ali rapidinho. Opa! Voltando aqui agora, pessoal. Então, tendo essa relação, gente, vamos agora obter, né, uma das relações mais importantes sobre qualquer sistema mecânico que a gente estiver analisando, que é exatamente a segunda lei de Newton aplicada a ele, o que é que ela nos dá, né? Então vamos analisar aqui, ó, agora aplicando a segunda lei de Newton. O que a gente vai obter aplicando a segunda lei de Newton? Vamos voltar aqui para o nosso sistema para a gente visualizar o que acontece. Certo? Então, inicialmente, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem o ar, a gente selecionou esse volume para analisá-lo, né? Mas aqui a gente sabe que vai ter uma pressão P1 e aqui uma pressão P2, onde P2 é P de x mais ΔX e P1 é P de x, certo? Essa diferença de pressão atuando nessa área aqui do tubo vai produzir uma força resultante. Então vamos escrever essa força resultante igual a massa vezes a aceleração. Pronto, vamos lá. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é a nossa força resultante? Seria a nossa pressão, né? P de x menos P de x mais ΔX, tudo isso vezes a área. Isso vai me dar a nossa força resultante, levando em conta o eixo x para a direita, né? A massa é a densidade do nosso gás, densidade de equilíbrio, né? Quando ele está em equilíbrio. Afinal, quando tem essas flutuações acontecendo, a densidade também flutua, né? Então a gente define a pressão de equilíbrio, densidade de equilíbrio, né? Quando não há passagem de nenhum tipo de perturbação ali pelo meio. E a aceleração seria o quê? Derivada segunda do nosso deslocamento em relação ao tempo. Beleza? Maravilha! Agora, gente, precisamos... a gente, na verdade, aqui temos a massa de ar, seria o ρ0 vezes um ΔX, né? Que eu vou colocar até aqui na frente, ó. É um ρ0 ΔX, isso vai me dar a massa vezes a derivada segunda, certo? Maravilha. Agora, a nossa flutuação de pressão, Pzinho, né? Que a gente chamou, lembrando, aqui é o ΔX, né?
o nosso Pzinho a gente definiu como sendo parte de uma pressão total, que é a pressão de equilíbrio, mais a flutuação, né? Que seria um dP. E o dP é o P de lá menos o P de cá, né? Então esse dP aqui é o Pzinho que a gente definiu, e na verdade é o oposto disso, né? E o Pzinho ele seria o P de x mais ΔX menos o Pzinho de x, certo? Que é uma espécie de ΔP. ΔP você não pega o P final menos o inicial, então o final lá é o x mais ΔX, o inicial é o x, certo? Só que aqui na equação a gente viu que aparece o oposto. Então o que a gente vai fazer? Menos Pzinho vezes A. Lembrando que esse Pzinho aqui vai ser a nossa flutuação de pressão, definida conforme, né? Pressão total igual a pressão de equilíbrio mais a flutuação de pressão. E isso é igual a ρ0 d2u dt2 ΔX. Beleza? Maravilha! Agora, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Vamos isolar o Pzinho. Vai ficar menos ρ0 sobre A d2u dt2 ΔX. Certo? E aqui eu quero que vocês percebam o seguinte, né? Se o meu ΔX ele aparece aqui, ó, vamos imaginar um caso limite. No caso do limite, a gente teria um dx aqui, ó. Veja bem. Vocês estão vendo que o Pzinho ele está sendo um valor aqui dx, né? Um certo valor dx. Isso é típico de quando a gente tem uma função, ó, df dx. Esse dx isso é igual ao nosso df, né? Vou até botar desse lado para vocês compararem. df é um df dx, né? Então o que a gente pode afirmar nesse caso? A gente pode afirmar que o nosso dp dx, né, que é análogo a essa derivada daqui, ele seria exatamente esse termo que está aparecendo aqui, ó, menos ρ0 sobre A d2u dt2. Concorda? Afinal, se o Pzinho, né, que é comparável ao nosso dp que a gente tinha antes, ele tem um dx aqui na forma dele, significa que a derivada do dp dx é esse termo daqui, né? Então, quando eu calculo o Pzinho sozinho, vai ser a derivada do dx, certo? Então, essa vai ser a nossa equação 4 para obter o nosso resultado tão esperado, tão desejado para as ondas sonoras. Vamos então unir a equação 3 com a equação 4? Vamos lá. A equação 3, eu vou reescrever ela aqui, ó. E ela diz pra gente que o Pzinho, ele é menos gama P0 du dx. Menos gama P0 du dx, certo? Se a gente sabe que o Pzinho é menos gama P0 du dx, quem é o dp dx? Vamos derivar isso aqui. Então, dp dx vai ser menos gama P0 d2u dx2. Perfeito? Maravilha. E agora, se a gente tem duas equações que dizem quem é dp dx, a gente iguala elas e vê o resultado. Vamos igualar? Então eu vou chamar aqui essa equação de equação 5. E vou dizer, substituindo a equação 5 na equação 4, né? A gente vai obter
o quê? Menos gama P0 D2U dx2, que é esse valor da equação 5, igual a esse valor aqui da equação 4. Afinal, dp dx é igual a dp dx. Então, menos ρ 0 menos ρ0 sobre a nossa área, né? D2U dt2. Certo? Aqui podemos já cancelar este sinal negativo e isolar o nosso D2U dt2, passando esses termos aqui para o outro lado. Vai ficar como? Vai ficar gama P0 sobre ρ, e vai ter a área multiplicando aqui. D2U dx2, certo? Agora deixa eu dar uma olhadinha porque essa área aqui era para ter sumido de alguma outra forma. Deixa eu visualizar aqui se eu me perdi alguma coisa. Rapidinho. Vou dar uma pausada para olhar com mais calma e volto já já. Tudo bem, pessoal? Já descobri aqui o que eu tinha me passado. É exatamente o seguinte, ó, vamos voltar aqui para a nossa relação em que a gente achou essa questão que envolve a área, porque eu me esqueci aqui na segunda lei de Newton de que o nosso volume é a densidade vezes o volume que vai dar a área, né? Então aqui teria a área também, certo? Então, porque eu estava multiplicando a densidade apenas pelo comprimento. Então, como a densidade volumétrica, tem que multiplicar pelo volume inteiro aqui, certo? Então, aqui entraria a área também, aqui embaixo, ΔX vezes a área, aí a área cancela, certo? Fica sem a área aqui, e a nossa relação é apenas ρ0 sem essa área. Tranquilo? Corrigido já. Agora nossa relação está tranquila. Não tem mais a área. E a gente obteve um resultado final extremamente interessante do ponto de vista físico, teórico, né? Onde a gente tem aqui que a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo, ela é uma constante, gama P0 sobre ρ0, vezes d2u dx2, que é exatamente a equação de onda, como a gente conhece lá para a corda, né? Onde o u era, na verdade, y, d2y dt2, igual a t sobre μ, d2y dx2. Então, como isso daqui era a nossa velocidade ao quadrado, né? Aqui vai ser também a nossa velocidade ao quadrado, só que é a velocidade do som. Olha só. Então, a velocidade do som a gente obteve, teoricamente, como sendo gama P0 sobre ρ0. Olha só. Que bacana. Interessante, né? Inclusive, se a gente utilizar aqui, ó, vou colocar como um bônus, se a gente utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a RT, a gente consegue muito bem relacionar essa velocidade do som com a temperatura. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. O número de mols de um certo gás, né, vai ser a sua massa total dividido pela massa molar, massa de um mol, certo? Se essa massa aqui for exatamente a massa de um mol, você vai ter um mol ali de gás. Então, com essa relação, olha só o que a gente encontra. PV igual a M sobre MM, RT. E se eu passo o volume dividindo, eu vou ter que a pressão ela é M sobre V vezes RT
sobre mm. E quem é m sobre v? É a densidade do gás. Então, P igual a ρ RT sobre mm. Isso significa que gama P0 sobre ρ0, ou seja, a raiz disso, né, vai ser a raiz de gama. Quem é P0 sobre ρ0 é só pegar o ρ e passar dividindo. Vai ser RT sobre mm. Então vai depender da massa molar do gás e da temperatura, além do expoente de Poisson, né, das transformações adiabáticas. Então essa aqui é a nossa velocidade do som em termos da temperatura. Olha só que bacana. A gente vê que quanto maior a temperatura, maior tende a ser a velocidade de propagação do som, né? Quanto maior a massa molar, menor a velocidade do som, né? Quando tiver um ar mais denso, né? Um gás mais denso, né? Quando sua massa de 1 mol for maior do que a massa do ar comum, a molar, a gente vai ter uma velocidade do som inferior, né? Então esse resultado aqui é extremamente importante, né? Dentro da física, no estudo da acústica, principalmente, né? Ondas sonoras em geral. E com muito prazer a gente conseguiu obter aqui a equação da onda sonora em termos do deslocamento, né? Se a gente voltasse a essas outras equações, né, a gente poderia obter essa mesma equação, só que para a pressão, né? D2P dt2 seria também a nossa velocidade do som ao quadrado, d2p dx2, né? Se a gente quisesse trabalhar com a densidade, a flutuação de densidade, encontraria também d2 ρ dt2 igual a velocidade do som ao quadrado, d2 ρ dx2. Então a gente tem densidade, pressão e deslocamento, todas obedecendo à equação de onda, né? Isso vocês podem obter por meio dessas relações todas aqui, certo? Maravilha, show de bola, muito, muito bacana. Agora que a gente já mostrou que o som de fato obedece à equação de onda, vamos falar um pouquinho sobre a intensidade sonora. Vamos falar um pouquinho sobre intensidade sonora. Como é que a gente define a intensidade sonora, né? A gente já viu nas aulas sobre as qualidades fisiológicas do som que o som ele tem intensidade, né? Que a gente chama no dia a dia de volume do som, né? A gente tem a altura que está correspondente a se um som é agudo, fino, né? Entre aspas, no cotidiano, ou grave, um som mais grosso, mais baixo, né? Que a gente chama em termos de altura mesmo. Som alto em altura é um som de alta frequência, né? Um som baixo em altura não é um som que está com volume baixo. Um som baixo em altura é um som grave, né? E além disso a gente tem o timbre, né? Uma combinação de diversas frequências produzidas por uma determinada fonte sonora. Então, essa intensidade sonora, que tem a ver com o volume, que a gente chama informalmente, né? Ela está associada a como a energia sonora se propaga, né? A energia produzida por uma fonte sonora, né? Ela é transportada pelo meio, né, onde essa onda está se propagando, e a intensidade a gente define como sendo essa quantidade de energia transportada por unidade de tempo e unidade de área, né? Como a gente tem aqui energia sobre tempo, isso acaba virando em termos de uma potência, uma certa quantidade de energia por unidade de tempo, né? Isso tudo dividido por uma área. Então a unidade, né,
a dimensão de intensidade, a dimensão de potência, né? Potência sobre área, que é dado no sistema internacional em watts por metro quadrado, certo? E diante disso, a gente, ao investigar as intensidades sonoras que o ouvido humano é capaz de detectar, a gente notou que a intensidade mínima, que é chamada também de intensidade de referência I0, né, em muitos casos ela é usada como intensidade de referência, ela é da ordem de 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E uma intensidade que já começa a causar algum desconforto no nosso ouvido, ela é da ordem de 1 vezes 10 a 0, ou seja, 1 watt por metro quadrado. Então, essa potência sonora dividida por essa área de 1 metro quadrado, ela já causa desconforto na gente. Agora eu quero que vocês notem o seguinte, é muito discrepante a ordem de grandeza dessas duas intensidades, de tal maneira que foi estabelecida uma forma da gente medir mais facilmente, numericamente, né, essa intensidade, que é através do chamado número N, que é o chamado nível de intensidade sonora. E ele é dado por 10 log de I sobre I0. Por que o log? A gente está trabalhando aqui exatamente como uma ordem de grandeza muito grande. Quando a gente faz um gráfico log-log, por exemplo, né, de medidas que variam muito, a gente aproxima elas, né? A gente pega o expoente, né? Então, a grosso modo, aqui seria um expoente 0, 1 vezes 10 elevado a 0, e aqui 12. Então, quando a gente pega o log, a gente pega essa escala aqui que varia de 0,000000012 vezes, né? 1 até 1, e a gente está transferindo ela para ser de 0 a 12, né? Quando a gente multiplica por 10, a gente faz, ao invés de 0 a 12, de 0 a 120, certo? Então, como exercício, vamos calcular aqui o nível de intensidade sonora para a nossa intensidade I0. Quanto é que seria esse valor? 10 log de I0 sobre I0, né? Não precisa nem substituir os valores. E a gente teria log de I0 sobre I0, é o log de 1, 10 log de 1. Log sem indicar nada é base 10, né? Que, então, log de 1 na base 10, isso vai dar o que para a gente? Isso vai dar para a gente, o log, ele quer dizer o expoente que na base 10 dá esse valor. Qual é o expoente que na base 10 dá 1? É 0. Certo? 0 o quê? Quando a gente trabalha com o nível de intensidade sonora dessa forma, a gente atribui a unidade de decibel, né? Se a gente não tivesse o 10 aqui, ó, a gente diria que se trata de 1 bel, né? É uma espécie de unidade de medida, ela é adimensional, né? Um pouco semelhante ao radiano, né? Mas que é usada para a gente medir intensidade sonora e intensidade também de outros tipos de sinais em geral, né? A gente tem o sinal sonoro, sinal elétrico, né? Outras naturezas de sinais podem ser medidas também quando variam muito assim, né? É bem interessante trabalhar com o decibel. Então, vamos lá. Quando a gente tem, essa é a nossa intensidade 1, nível de intensidade 1, agora o nível de intensidade 2. Vamos calcular qual seria esse aqui, que já é o limiar da dor para a gente, né? Quantos dB será que ele corresponde? Vai ser 10 log de I, que é 1 vezes 10 a 0, dividido por 1 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai dar para a gente 10 vezes, né? O log disso aqui vai ficar o log 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 12, vai ficar log de 10 a 12, né? Porque eu aqui negativo no denominador, sobe para cima positivo o expoente. Então, log, lembrando, o log é o que? Log é o expoente, que na base 10 vai dar esse valor. Qual é o expoente que na base 10 dá 10 a 12? É 12.
Então 10 vezes 12, isso aqui vai dar para a gente 120 dB. Olha só, então 120 dB já é uma intensidade sonora bem elevada que começa a incomodar já o nosso ouvido. Lembrando que essa análise que a gente está fazendo não depende, em princípio, a gente não está detalhando ela, por exemplo, em termos de frequência, né? Porque um som grave, a depender, pode incomodar mais do que um som agudo ou vice-versa. Né? Sons bem agudos nem precisam de tanta intensidade já para incomodar o ouvido humano. Então, tudo isso é analisado também em termos das frequências dos sons, né? Das frequências sonoras. O nosso próprio ouvido humano ele responde diferente a diferentes frequências. Né? Então, o nosso ouvido humano tem uma facilidade de ouvir certas frequências mais do que outras. Né? Então, só para exemplificar para vocês, eu trouxe aqui um equipamento. Eu vou colocar aqui a tela apenas para vocês verem.
again, he might realize that that's maybe not a bad place to be. Schechter with Giafone working him. Right, back in the field. Giafone working him. Right, back in the field. Actually back to 6th place. Again, he might... Okay. Okay, go. Oh, shit. Welcome back to Science Click. Today, the Doppler effect. Let's take two individuals. We'll call them A and B. A begins to shout. While shouting, he produces a wave which propagates through the air with a certain frequency. If the frequency is high, the sound will be high-pitched. If the frequency is low, the sound will be low-pitched. B, situated at a distance from A, hears the sound as he is receiving the sound waves with the same frequency. Now let's take a look at what happens if A gets closer to B. We see that the waves in front of A get squashed. This implies that their frequency increases as the distance between two waves grows smaller. On the other side, the waves get stretched. As such, their frequency decreases as the distance between two waves grows larger. Since the frequency on the right has increased, B will hear more high-pitched sound waves. And if B were to be on the other side, then he would hear more low-pitched sound waves, since the frequency has decreased on this side. This is what we call the Doppler effect. To sum up, if an object emits a sound wave with a certain frequency, and it is moving towards the receiver, then the receiver will detect the wave with a higher frequency. Inversely, if the emitter moves away from the receiver, then the receiver will detect the wave with a lower frequency.
A good example of the Doppler effect is the movement of a car. As the car gets closer to us, we hear a higher pitched sound, while the sound it produces becomes progressively lower pitched when it crosses us and moves further away. More generally, the Doppler effect applies to all types of waves, not just sound waves. For this reason, when a galaxy moves away from us, we see it as slightly more red, and when it moves closer to us, we see it as slightly more blue. Finalizar nossa aula elaborando um pouco essa ideia do efeito Doppler e como a gente pode calcular essa tal dessa frequência aparente, certo? Vou fazer um cálculo, né, a respeito do efeito Doppler para vocês visualizarem. Então imaginem o seguinte comigo, gente. A gente tem aqui a nossa fonte sonora, certo? Nosso alto-falante, que está vibrando e gerando as nossas frentes de onda, né? Que a gente chama, que são posições equivalentes à crista de uma onda, por exemplo, né? Então a gente vai observar que a distância entre essas cristas é de lambda. Certo? Por outro lado, se essa fonte sonora ela estiver em movimento, o que eu vou observar? Digamos que essa primeira frente de onda foi emitida quando o alto-falante estava parado, né? E ele passou a se mover com a velocidade v, né? Que eu vou chamar de v. De tal maneira que essa segunda frente de onda ela não vai estar mais aqui. Ela vai estar um pouquinho para frente, porque a fonte está se movendo, certo? Então, como uma frente de onda, uma crista, né, demora exatamente um período, né, dessa frequência original aqui, para ser emitida essa nova frente de onda, né? Então esse deslocamento aqui vai ser exatamente a velocidade do objeto vezes esse período, né? Certo? Então, como o objeto ele está indo para frente, né? A nova frente de onda que estaria aqui, ela não vai estar mais aqui, ela vai estar um pouquinho para frente, exatamente o tanto que a fonte andou nesse meio tempo entre emitir uma frente de onda e outra, certo? Beleza? A daqui vai estar, ó, também com um certo deslocamento. A daqui também vai estar com um certo deslocamento, certo? De tal maneira que a gente vai observar um lambda linha aqui, ó. Certo? Um lambda linha que vai ser o nosso lambda menos v vezes t, certo? Vamos calcular isso aqui então. Então, o lambda linha, que seria correspondente à nossa frequência aparente, ele vai ser o lambda menos v, que é a velocidade da fonte, vezes o período de oscilação, né, desta onda, quando está, né, no referencial aqui da nossa fonte. Então, a frequência verdadeira, digamos assim, é o inverso desse período t aqui, o tempo para emitir uma nova frente de onda, uma nova crista. Então vai ser lambda menos v vezes t, que é o inverso da frequência, beleza? Lembrando que o lambda, quem é lambda? É a velocidade do som dividido pela frequência original, né? A frequência verdadeira, digamos assim, menos a velocidade da fonte, aqui eu já vou separar bem a velocidade da fonte, sobre f. E o lambda linha, por outro lado, vai ser a velocidade do som dividido pela nossa frequência linha, que é a frequência aparente, né?
Isso vai ser então a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Tudo dividido por F. De tal maneira que, se a gente fizer aqui o chamado meios pelos extremos, também conhecido como o querido cruz credo, a gente vai ter F' igual a, na verdade, F' vezes a velocidade do som menos a velocidade da fonte é igual a F vezes a velocidade do som. Então, quem é F'? F' vai ser F vezes a velocidade do som dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Certo? Vamos ver se faz sentido esse resultado. Se a fonte está se aproximando do nosso ouvido, por exemplo, vou desenhar aqui um ouvido humano, né? Se a fonte está se aproximando, o que a gente notou? O comprimento de onda aparente diminuiu, a frequência teve que aumentar para manter a velocidade do som constante, né? Então, se o lambda diminui, a frequência aumenta. E a velocidade do som só depende do meio, né, em que o som está se propagando. Né? Como a gente viu, é gama P0 sobre ρ0. Né? Então, se o lambda da linha é menor, né, a frequência é maior. Vamos ver se essa frequência F' de fato é maior do que F. Vamos lá. A velocidade da fonte é, digamos, 10 metros por segundo e a do som 340, por exemplo. Então isso vai ficar 330 metros por segundo e aqui vai ser 340. Certo? 340 dividido por 330 vai dar para a gente um número maior do que 1. Então, se isso daqui é um número n vezes f, onde n é maior do que 1, significa que f' é maior do que f. Então, de fato, a frequência aumenta, a gente vê aquele efeito do carro de Fórmula 1 quando está se aproximando, né? Na hora que ele começa a se afastar, diminui a frequência, certo? Então, no geral, como é que a gente pode escrever a equação para o efeito Doppler? F' é F que multiplica a velocidade do som, a gente vai ter ela em cima e embaixo, mais ou menos a velocidade da fonte, e aqui mais ou menos a velocidade do observador, porque o observador pode estar em movimento e a fonte parada também, né? Aí o efeito é no numerador da equação. Certo? Então, essa é a equação do efeito Doppler. A gente consegue calcular a frequência aparente a partir dela. Beleza? Tanto quando a fonte se movimentar, como quando o observador se movimentar. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula que eu tinha para apresentar até então, era até aqui. E espero que tenham gostado e até uma próxima. Valeu!